Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos para mais uma aula de matemática. A gente falou na última aula sobre matemática financeira, falamos um pouco sobre porcentagem e esse estudo da porcentagem que a gente fez é para que a gente possa aplicá-lo nos cálculos de juros, tá? A gente já viu uma introdução sobre juros anteriormente, mas nós vamos voltar nessa aula para a gente poder aprofundar e consolidar todos os nossos conhecimentos e tudo aquilo que eu passei para vocês. Vamos lá? Então, a parte de juros simples, o que vem a ser esses juros? É uma remuneração que você recebe por emprestar um capital ou que você paga quando você pega um capital emprestado. Tudo bem? Então, não é justo para o banco quando você vai lá e pega com ele R$1.000. E você vai pagar daqui a 4 meses. Ele não vai receber só R$1.000, ele vai querer receber juros em cima desses R$1.000 que foram emprestados ao longo de um tempo, que são esses 4 meses. Ou você pegou e emprestou R$10.000 para um amigo seu. E ele vai te pagar daqui 2 anos. Esses 10 mil que você emprestou, daqui 2, 3, 4 anos, ele não vai ter o mesmo valor, ele não vai ter a mesma condição de compra que ele teria agora. Então, você vai e cobra juros para você não sair perdendo. Ok? Então, falando nisso, aqui, para que nós usamos os juros simples? Ou melhor dizendo, onde nós usamos os juros simples? Cartão de crédito, às vezes eles te cobram juros. Compras parceladas, então você foi lá e comprou um produto. Ele custava R$800 à vista. E quando você foi dividir, calcularam um juro e ficou por R$880. Isso, então, é relacionado aos juros desse produto. Ou o próprio cheque especial. Então, se você foi lá no banco e não tinha dinheiro, teve que pegar um dinheiro lá por uma situação de emergência, seja relacionado à saúde ou a outras coisas, você caiu nesse cheque especial, então você vai pagar com certeza algum juro em cima desse dinheiro que você pegou, que você pegou emprestado, mesmo lá do sistema bancário, tudo bem? Coloquei algumas imagens aqui do cartão de crédito, da fatura, ou de um canezinho que às vezes a gente pega, compra, parcela e nos cobra juros. Aqui a gente tem o que é os juros. Então, os juros simples são o quê? São um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira, de uma compra feita a crédito, por exemplo. Olha aqui. Compra de um computador e pagar após 2 meses. O computador custava R$500. Vou pagar daqui 2 meses, então eu vou pagar R$600, por exemplo. Tomar um capital e pagar após um mês. Peguei emprestado um dinheiro com o meu irmão e peguei R$900 e ele vai me cobrar 1.000. Estou pagando R$100 de juro aí. Atrasar o cartão de crédito em 15 dias. Quando você atrasa o cartão de crédito, a operadora do cartão, seja lá qual for ela, administradora desse cartão, ela vai falar o seguinte: não, o Júlio tinha que pagar hoje. Ele pagou depois de 15 dias, eu vou ter que cobrar um juro dele. Porque não é justo. Eu era para estar com esse dinheiro no meu bolso aqui, ó. E eu não tô, porque ele não pagou ainda. Então eu vou cobrar um juro dele. Então esses casos vai me remeter a juros simples, a pagar juros aí, certo? E aí eu te pergunto e eu te coloco, como é que a gente calcula esses juros? Esses juros tem uma formulinha matemática para isso. Que tá aqui, ó. Juros, J é igual a CIT. O que significa cada uma dessas letras? O J é os juros, valor monetário a ser pago ao credor. R$500, R$800, R$7.000, $40.000, €8.000, não sei. O que você pagou na moeda corrente que você pegou, certo? O capital é o valor que você pegou para com o banco, para com um amigo, certo? Então esse capital vai ser o valor inicial, tudo bem? A taxa é quanto que eles cobram por um determinado tempo, sei lá, 2% ao mês, 5% ao mês. E eu quero te falar uma coisa, nesse cálculo aqui, essa taxa tem que estar em decimal. Por isso nós aprendemos já na nossa aula de porcentagem a transformar taxa percentual para número decimal. Tudo bem? Por fim, o tempo, que é o intervalo que o capital, vai ficar emprestado. Nesse caso aqui, nós não temos nenhum exemplo, mas ele pode ficar por 3 meses, por 5 meses, por 10 meses, por 2 anos, por 2 semanas, por um semestre, por um bimestre e assim por diante. O intervalo de tempo, ele é pré-estabelecido nas nossas questões ou quando nós tomamos esse capital emprestado.
E vamos pensar aqui comigo. Vou passar algumas situações, problemas, e eu quero que vocês olhem aqui comigo, antes da gente exercitar o que a gente aprendeu. Se você, por exemplo, tem um amigo que vai te emprestar, ele quer te emprestar, você precisa de R$500. Então, o C, vou colocar aqui do lado, ó, o C é esse capital, R$500. E ele fala o seguinte: Júlio, eu vou te emprestar a uma taxa de 10% ao mês. 10% ao mês. E aí por quanto tempo, Júlio? Nossa, falei para eles, nossa, eu preciso vou te pagar daqui 2 meses. Quando eu recebo minhas férias, então eu vou te pagar daqui 2 meses. Então, o tempo T aqui são 2 meses. Perceba uma coisa, aqui tá 10% ao mês. O tempo também tem que estar em mês, então 2 meses. Júlio, e se acontecesse que a taxa estivesse 10% ao mês e o tempo estivesse, por exemplo, em dias? Você precisaria converter. E aqui vai uma observação muito importante para você. Para efeitos de cálculo da matemática financeira, da economia aqui, nós vamos sempre considerar um mês igual a 30 dias e um ano igual a 360 dias. Não pode, Júlio. Fevereiro, nós estamos em fevereiro, nós estamos em março, nós estamos em abril. Cada mês tem uma quantidade de dias distinta. Eu sei, mas para efeito de cálculo de juros é sempre assim. Um mês, 30 dias, um ano, 365 dias. Ok? Então eu posso calcular quanto de juros eu pagaria nessa situação aqui, ó. J, que é os juros que eu vou pagar, é igual ao quê? É igual ao meu capital, que são os R$500, vezes a minha taxa, que é 10% ao mês. Quanto que vale 10% em número decimal? Pessoal, não se esqueçam, apenas divida o valor da taxa por 100. Então, 10 dividido por 100, eu tenho 0,1. Vezes o tempo. O tempo são quantos meses? 2. Então, vou colocar aqui, vezes 2. E aqui, então, eu tenho que meus juros é igual a quanto? 500 vezes 0,1 deu 50. 50 vezes 2, juro é R$100. Uai, Júlio, mas você pegou R$500. Como é que você vai pagar R$100? Não, eu vou pagar os R$500 acrescido dos juros, que são R$100. Então, no total, que a gente vai aprender até numa próxima aula nossa, isso é o que eu chamo de montante. E esse montante é 500 mais 100, que seria, no caso, R$600. Tudo bem? Vamos tentar exercitar isso? Eu acho que na matemática isso é muito importante, a parte de exercício, para a gente conseguir consolidar todo esse conhecimento, tá? Olha aqui, no balancete da empresa Anônimo Limitado, consta que R$800 foram aplicados por 3 meses a uma taxa de 5% ao mês. Identifica o capital, o tempo, a taxa e calcule o juro que essa empresa vai ter que pagar. Que vai receber de volta, na verdade. Eu quero identificar o capital, o tempo e a taxa. E depois eu vou ter que calcular o juro. Então me ajuda aqui. O que é o capital? O capital é quanto que você está emprestando ou pegando emprestado. Ela aplicou por 3 meses R$800. Então o capital aqui é esse valor, R$800. Vamos para a taxa aí. O que é a minha taxa aí? É quanto que eu cobro por mês. Aqui fala que a taxa é de 5% ao mês. Então a taxa aqui é 5%. Vou colocar assim, AM, significa ao mês. Por fim, o tempo T é o quê? É pelo intervalo de tempo, é quanto que durou esse empréstimo ou esse investimento, essa aplicação. Nesse caso, foram 3 meses. Então, aqui são 3 meses. Agora sim, nós podemos calcular, então, quanto que essa empresa vai receber de juros. Juros J é igual a C, 800, vezes a taxa, 5% ao mês. Falei para vocês o quê? Divida por 100. 5 dividido por 100 vai dar 0,05. Não confundam 0,5, é 0,05. Então, 800 vezes 0,05
vezes o tempo, que são 3 meses. Muito bem. 800 vezes 0,05 deu 40. 40 vezes 3. Então, os juros que essa empresa vai receber será R$ 120. Júlia, ela aplicou 800, vai receber 120? Sim, ela vai receber os 800 aplicado, adicionado de 120, que nesse caso daria um total a ser recebido pela Anônimo Limitada de R$ 920. Vamos para o nosso último exemplo. O André, ele quer comprar um carro no valor de R$ 10.000. Porém, o mesmo possui apenas R$ 4.000. Seu irmão, Tiago, gente boníssima, lhe propôs emprestar o valor faltante desde que André pague dentro de um ano com uma taxa mensal de 1% ao mês. Olha que situação interessante. O André quer comprar um carro de 10 mil. Porém, ele só tem R$ 4.000. Então, quanto que falta para o André inteirar o valor desse carro? Vamos fazer aqui. 10 mil menos 4.000. Isso deu 0, 0, 0. Aqui eu vou pegar emprestado, então isso aqui vai me dar um total de R$ 6.000 faltante. Então, ele precisa de R$ 6.000 emprestado com o seu irmão, certo? E aí, o que acontece? O Thiago, que é irmão dele, não foi bobo nem nada, né? Falou assim, ó, te empresta, André, mas eu vou te cobrar uma taxa de 1% ao mês. E o André falou assim, beleza, mas eu vou pagar daqui a um ano. Perceba uma coisa, taxa 1% ao mês, o tempo está em ano. Como é que a gente faz? Precisamos converter o tempo que está em ano para meses, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu vou ter então juros J é igual a C vezes I vezes T, certo? Muito bem. Se o juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, eu tenho que o meu capital, que ele está pegando emprestado, é os 6.000 que faltam. A taxa é 1% ao mês. 1% é 1 dividido por 100, ou seja, 0,1, certo? Vezes o tempo. Um ano tem quantos meses? Um ano são 12 meses, Júlio. Então, coloca. O tempo agora tem que ser em meses. Por quê? Porque a taxa foi nos estipulada em mês. Então, coloca aí 0,01, que é a nossa taxa, vezes 12 meses. Fazendo essa conta, 6.000 vezes 0,01 vai dar 60. 60 vezes 12 vai dar 720. Então, ele vai ter que pagar R$ 720 de juros para o seu irmão André. Ou seja, o André, para o seu irmão Tiago. Ou seja, o André vai pagar os 6.000 mais 720. Então, ele vai pagar R$ 6.720 para o Tiago. Isso significa que, no final das contas, ele vai ficar com um carro que ele pagou 6.720 mais 4.000, vai totalizar um carro 10.720. Então, R$ 720 foi apenas os juros desse veículo aí, tá bom? Aqui nós temos a nossa tabela de imagem. Pessoal, obrigado pela participação na nossa aula. Vejo vocês na próxima. Até mais. Fique com Deus.